Olá, bem-vindo ao Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve, onde a gente fala de saúde, emagrecimento e bem-estar de maneira fácil, descomplicada e muito leve. Hoje a gente está aqui com a Letícia, a minha sócia e esposa, e com a nossa nutricionista, Fabiana Moleta. Obrigado por ter vindo, Fabi. Imagina, eu que agradeço, queridos, estar aqui com vocês é sempre uma honra para mim. Que bom. Fabi, olha só, fala aqui pra gente uma coisa. O tratamento dietético, ele interfere apenas na perda de peso? Quando a gente trata o paciente lá por obesidade, as alterações que a gente faz na dieta, as orientações alimentares, eles interferem apenas na perda de peso ou tem outros benefícios também? A gente não consegue nunca escolher apenas uma patologia e falar assim, vai cuidar apenas do emagrecimento, da obesidade. Não, é tudo muito interligado. O nosso corpo é todo interligado. Então, quando a gente pensa em tratamento de dieta, o dietoterápico, a gente tem uma relação muito próxima ali com melhorar patologias, vamos dizer assim, né? E aí a gente não fala só, eu falo de uma esteatose hepática, eu falo de um risco cardiovascular aumentado, e aí que entra a nutrição inteligente. Eu falo muito em nutrição inteligente, porque por mais que a gente tenha ali aquele pacote básico do que a gente sabe que tem que fazer, existem alimentos específicos que entram aí com esse papel de potencializar tratamento, muitas vezes medicamentoso. De outras patologias também. De outras patologias, com certeza. E por muito tempo, o nosso medo relacionado a tratamento medicamentoso de obesidade era exatamente o aumento de risco cardiovascular, Quando a gente vai lá para a década de 80 e 90, as medicações que eram usadas para perda de peso, que tinham lá naquelas fórmulas ou naquelas fórmulas mata-rato que a gente chamava não carinhosamente, elas aumentavam o risco cardiovascular, porque eram muitos derivados anfetamínicos, medicações que aumentavam a taxa metabólica basal, e isso trazia maior risco de infarto, de hipertensão, de arritmia, níveis muito altos de estimulantes, traziam perda de peso, mas sob um risco muito elevado, e talvez por isso que ainda exista esse estigma e esse tabu tão grande no tratamento farmacológico da obesidade. E aí hoje eu quero perguntar, não quero que seja eu falando, que vocês vão falar que eu tô puxando brasa para minha sardinha, mas eu quero perguntar para o nosso clínico especialista em doenças cardiovasculares, como é essa visão atualmente, no tratamento que a gente tem hoje, farmacológico para obesidade, falando principalmente dos análogos de GLP-1, as famosas canetinhas, do ponto de vista de saúde cardiovascular, Vitor? E aí, será que os remédios para obesidade aumentam o risco cardiovascular? Então, como a Letícia já falou, os medicamentos que a gente usava na década de 90 para tratar a obesidade, sim, eram medicamentos que na maioria das vezes eram derivados anfetamínicos e que tinham vários para-efeitos no sistema cardiovascular. Aumento de pressão, aumento de tônus adrenérgico, chance de arritmias. Só que os medicamentos que a gente usa hoje, os principais medicamentos, vamos dizer assim, que são as canetas, que são os análogos de LP1, esses medicamentos eles não aumentam o risco cardiovascular. Pelo contrário, a gente tem vários e vários estudos que mostram que esses medicamentos eles interferem do ponto de vista cardiovascular positivamente. A gente tem estudos que mostram melhor nível de pressão nos pacientes que usam esses medicamentos. A gente tem estudos que mostram melhores desfechos cardiovasculares nos pacientes que usam esse medicamento. Então, o medicamento que a gente usa para tratar a obesidade, ele não vai ser só um remédio para tratar a obesidade. Ele vai ser um remédio que melhora a saúde cardiovascular como um todo. Até porque a maioria desses doentes tem outros fatores de risco cardiovascular associados. E essa foi a maior surpresa que a gente teve, Foi uma grata surpresa. Atualmente, para qualquer medicação anti-obesidade ou anti-diabetes entrar em mercado, ser comercializada, ela precisa provar que não traz risco cardiovascular aumentado. Então, isso é um cuidado especial para esse grupo de medicações. Então, todo remédio para entrar em comercialização, ele precisa ter estudos demonstrando que não aumentem risco de infarto, AVC e mortalidade cardiovascular, que é o que a gente chama de triplo MACE, E aí, no caso da semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, falando especificamente dessas medicações, a gente, além de demonstrar que não teve aumento do risco, teve a grata surpresa de demonstrar uma
proteção. É a primeira medicação não feita para tratar doenças cardiovasculares que demonstrou uma proteção do ponto de vista cardiovascular, com redução de infarto, AVC, mortalidade cardiovascular e por todas as causas, que é da ordem de 20%. Isso é pouco ou é muito, amor? É muito, 20% é bastante, né? 1 a cada 5 pacientes se beneficia do ponto de vista cardiovascular. Uma medicação que não é para isso, Não né? é pra Lembrando isso. disso. E aí, quando a gente vai olhar para esse dado, o mais interessante é que independe da perda de peso. Então, a gente sabe que emagrecer reduz risco cardiovascular. Então, se um remédio é feito para emagrecer e, de fato, te ajuda a emagrecer, era esperado, né, no nosso raciocínio lógico, que reduzisse esse risco cardiovascular. Mas, nesse caso específico dos análogos de GLP-1, essa redução de risco, ela foi independente da perda de peso alcançada e já demonstrada nas primeiras 4 semanas de uso, que são semanas que a gente está com dose muito baixa. Então, o objetivo aqui não é falar que todo mundo deveria usar essa medicação, porque isso não é verdade para ninguém, né? Em nenhuma situação da medicina é para todo mundo ou para ninguém, né? Mas é para a gente entender que quando a gente faz esse tipo de tratamento de uma forma bem orientada, bem indicada, num paciente com todo o suporte nutricional, principalmente, a gente não quer induzir anorexia, a gente não quer que o paciente não coma, a gente quer que ele coma certo, né? Quer permitir que as escolhas sejam feitas de uma forma menos sofrida. A gente vai estar entregando, além do emagrecimento, uma proteção cardiovascular e os estudos novos já demonstram também proteção da parte hepática, né, de qualquer gordura ectópica, gordura que está no lugar errado. Então, esteatose hepática, proteção renal e proteção contra déficit cognitivo, ou seja, demência, redução de raciocínio, de capacidade de aprendizado, que é também relacionada a pequenos infartinhos, pequenas mortes cerebrais que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, se alguém vier falar para você, você tá usando remédio, esse negócio vai te fazer mal, eu posso te encaminhar o estudo. Tem mais de 17 mil pacientes ao redor do mundo nesse estudo, então é um estudo bem significativo, não é só porque tem estudo que tá certo, né? Tem que ver a qualidade do estudo, mas nesse caso são estudos bem robustos, mostrando a segurança da medicação. Mas é só usar o remédio, então, Fabia? Não. Nunca é só o remédio. Nunca, né? Na realidade, é sempre um conjunto, né? A gente tem que pensar que a mudança do estilo de vida se faz necessária. O uso de alguns alimentos específicos ajudam muito. E aí, quando a gente pensa nesses alimentos, muitas vezes a gente pensa, então é aquele alimento caro, é aquele alimento muito específico. Eu não vou conseguir eu não vou conseguir comprar. Não, gente, eu vou dar um exemplo aqui de um alimento que é super aliado da saúde cardiovascular, que é o Psyllium, por exemplo. O Psyllium, ele é o popular Ozempic de pobre, né? E eu odeio isso, porque ele tem diversas funções, e não, medicamento é medicamento, mas ele atua ali, ajudando o perfil lipídico e trazendo ali, reduzindo a possibilidade de placas de ateroma, o que é benéfico para o nosso coração, obviamente, né, doutor? Mas deve ser muito caro. É muito caro, ele é em torno de R$10 100 gramas. Mas aí você toma quanto cada vez? Vamos lá. A grande questão é que o Psyllium, ele tem diversos papéis. E por que o Psyllium? Eu estou falando nada mais, nada menos do que a fibra. Tá? Não é específico, ele não é o milagroso. Tem gente que não deve conhecer, né? Fala assim, o Psyllium deve vir do Tibete, feito por monges. Você compra no mercado ali, 10, 15 reais, quer dizer, um saquinho, depende da quantidade, obviamente, mas ele é uma fibra que ele ajuda a transportar a gordura ruim, né, que é o LDL, para levar para o seu local que realmente onde deve estar, que é o fígado. Então, ela impede que, assim, ela evita e reduz a incidência de formação daquelas placas nas nossas veias, comprometendo a passagem ali adequada do fluxo sanguíneo, dos nutrientes, do oxigênio. Então, como você perguntou, quanto que a gente deve inserir, né, no dia? Pensa algo em torno de 1 colher de sopa. Você pode misturar aqui num copinho de água, mistura, consumo imediato, bota para dentro. Eu, Fabi, particularmente, eu gosto de colocar em cima da minha frutinha e funciona super bem.
Estou falando aqui para efeitos de controles ali de colesterol, por exemplo. Mas a gente pode trabalhar ele também na saciedade, que aí já vem o papel da obesidade, do tratamento de obesidade, porque ele aumenta, sim, a saciedade, aí por isso que ele é o Ozempic de pobre, e a gente pode usar até mais uma vez ao dia. Legal. Eu já tinha ouvido falar de psyllium, mas para ajudar a ir no banheiro. Aí tem um outro, estou falando que ele realmente é mágico, né? Óbvio, porque a fibra é componente essencial para nosso intestino funcionar, nossa saúde intestinal. É só fibra, gente? Não, não é só fibra. Bebam água, por favor, bebam água e bebam água. Toda e qualquer função do nosso corpo depende de água. Então, a gente quando faz essa combinação, né, água mais fibra, facilita a formação do bolo fecal e a passagem do bolo fecal ali naquele intestino para botar para fora tudo que tem que colocar. Beleza. E uma coisa importante é que, assim, a saúde cardiovascular e a obesidade, elas estão inseridas na saúde como um todo. Então, a alimentação e as orientações, elas nunca vão ser apenas em uma função, né? Eles nunca vão estar apenas em uma condição. Ela vai ser a coisa que vai interferir em vários pilares da saúde da pessoa, né? Seja cardiovascular, seja sono, seja saúde intestinal, seja gordura, seja a obesidade, seja lá o que for, né? Então, a parte nutricional, ela vai envolver toda a saúde do organismo, né? Sim, com certeza. E é exatamente por isso que aqui na Clínica Fique Leve a gente preza por uma orientação nutricional e um tratamento que seja 360, né? Exatamente por isso que a gente não trabalha com dieta da moda, né, Fabi? Não, porque a dieta da moda, ela pode emagrecer, pode funcionar? Pode. Aqui, por um momento, passageiro. É aquela possibilidade de eu entrar num vestido para ir a um casamento. Só que a gente não prega isso de forma alguma. A gente quer um emagrecimento sustentável. Então, dieta da moda não funciona aqui. Isso não quer dizer que em algum momento, por exemplo, a gente não trabalhe em casos específicos, analisados, avaliados, num jejum, por exemplo. Mas não é aquele jejum que... Lembra aquele caso? 5 dias de jejum uma pessoa faz. Então, não faz menor sentido, não cabe aqui. Na Fique Leve não cabe realmente esse tipo de comportamento. E agora vem pergunta polêmica, pode ser? Ah, manda. Tem dieta que aumenta risco cardiovascular? Óbvio, óbvio. Da mesma forma que a dieta diminui o risco, a alimentação, ela te leva para onde você quer, assim, qual a sua escolha. Então, aí a gente está falando muito naquela dieta que é padrão ocidental, é muito comum. É carregada de gordura saturada, são as carnes vermelhas. Aqui eu falo sempre em excessos. Eu não proíbo e eu não demonizo nenhum alimento de forma alguma. Mas quando a gente fala em excessos, não faz muito sentido. O açúcar, as farinhas brancas, as carnes, né, a gordura saturada, as proteínas animais, sempre falando dos excessos. E aí tem muito influencer, né, que fala ali de uma dieta da proteína como estilo de vida. Dieta paleolítica. Paleolítica, né? E realmente emagrece? Emagrece. Óbvio. Né? Se você só come proteína, né? Tira carboidrato da vida, você muda ali o substrato energético principal do seu corpo e você vai perder gordura corporal. Mas vai estar ganhando saúde? E o custo? Aí vamos falar sobre o custo. Eu recebi uma paciente há pouquíssimo tempo lá na clínica, que ela era nossa paciente e foi embora. Ela falou assim, busquei outro nutricionista. E aqui eu não estou julgando de forma alguma nem a conduta dela e muito menos a conduta do nutricionista, tá? Mas ela passou 1 mês com ele e voltou sem conseguir ir ao banheiro, apenas com o uso de supositório ela conseguia ir ao banheiro. Óbvio, a gente acabou de falar aqui do papel das fibras. Se come só proteína, tchau fibra. E elevação de insulina... Elevação de LDL. Tem sentido? Vale a pena perder saúde pensando exclusivamente num corpo magro? Ter corpo magro quer dizer saúde?
Isso aí é uma pergunta Agora eu importante. provoquei. Agora o Vamos Fabico embora, provotou, doutor. né? Assim, corpo magro não necessariamente é sinônimo de saúde, né? Como a gente falou, saúde ela é um conceito muito mais amplo, né? A gente tem saúde física, saúde psicológica, a gente tem um conceito muito abrangente de saúde. Então, por isso que a gente, lá na clínica, sempre que a gente recebe um paciente, né, que tem o objetivo de perder peso, a avaliação clínica dele é uma avaliação que é feita completa. Ele nunca vai sair dali sem a gente fazer uma avaliação cardiovascular, sem a gente fazer uma avaliação laboratorial para poder entender se tem outras coisas ali naquele paciente, outras doenças naquele paciente que às vezes precisam ser tratadas concomitante à obesidade, ou às vezes até antes da obesidade, né? Então é importante essa avaliação para a gente poder ter o conceito de que a gente quer cuidar da saúde do indivíduo e não emagrecê-lo apenas. A gente vai cuidar do indivíduo, ele vai emagrecer como consequência de uma saúde melhor, de escolhas melhores, de estilo de vida mais adequado. Então isso é importante para a gente poder ter noção e ter real grandeza do que a gente está fazendo lá na clínica, né? E se você também quer não só perder peso, não só emagrecer, mas cuidar da sua saúde, vem para a Clínica Fique Leve e deixa a gente cuidar de você.